Bom, então, dando prosseguimento à resolução da quarta questão, a gente fez o item A, agora nós vamos fazer o item C, tá certo? Como é que a gente faz o item C? Vamos tentar aquela mesma ideia, tá? Que eu estou dizendo que o x, ele está tendendo a 1, então vou tentar substituir aqui. Onde tem x, eu vou colocar 1, para ver se dá certo. Então, vai ficar raiz de 1 e aqui vai ficar 1. Então, nós temos raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Raiz de 1 dá 1, então 1 menos 1, 0, e 1 menos 1, 0. Então, novamente, a gente só aplicou aqui, né, o x igual a 1 e chegamos a uma indeterminação, tudo bem? O que é que a gente vai fazer? Vai tentar utilizar a álgebra de novo, vai ser produtos notáveis de novo, para tentar driblar essa indeterminação aqui, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez essa letra A, tudo bem, a gente vai utilizar o mesmo produto notável para fazer essa letra C. O produto notável é esse aqui, ó. A gente tem o produto da soma pela diferença. Quando eu tenho dois termos somando, e eles estão multiplicando os mesmos dois termos subtraindo, isso é a mesma coisa que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou, ao contrário, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo é igual ao primeiro termo somando o segundo vezes o primeiro termo subtraindo o segundo. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho... Deixa eu colocar para cá. Perfeito. Eu tenho aqui raiz de x menos 1. E aqui eu tenho x menos 1. Bem, então eu vou pegar esse de baixo aqui e vou tentar transformar ele em raiz de x menos 1, certo? Então, como é que eu transformo isso aqui em raiz de x menos 1? O menos 1 já está aqui, né? Então, só preciso transformar esse x em raiz de x. Como é que eu vou transformar isso? Esse x em raiz de x. Vou só reescrever ele dessa forma aqui, ó. Eu posso escrever aqui limite quando x tende a 1, em cima, raiz de x menos 1, certo? Como é que eu escrevo esse x como se fosse uma raiz? Como se fosse uma raiz de x. Eu posso escrever aqui, ó, raiz de x ao quadrado. Não é isso? Raiz de x ao quadrado. Quanto é que dá? Raiz de x ao quadrado. A gente vai cancelar esse quadrado daqui com esse 2 daqui, né? E vai dar o próprio x. Então, raiz de x ao quadrado é igual a x. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é o mesmo x. Eu só reescrevi ele de outra forma para a gente conseguir calcular com esse de cima, ok? A ideia da álgebra é isso, tudo bem? Você reescrever a mesma coisa de formas diferentes para você conseguir solucionar o problema. E esse menos 1 aqui, ó, menos 1. Olhando para essa parte aqui e olhando para isso aqui, ó, o que é que eu percebo de igual? Aqui eu tenho um termo ao quadrado, aqui eu tenho um termo ao quadrado. Aqui eu tenho um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de menos. E aqui eu tenho um termo ao quadrado e aqui eu só tenho um termo. Então, preciso deixar esse termo ao quadrado. Como é que eu represento 1 como se fosse alguma coisa ao quadrado? Ora, é o próprio 1. 1 ao quadrado dá 1, certo? Então, tanto faz se é 1 ao quadrado, 1 elevado a 3, 1 elevado a 10, 1 elevado a 1000, sempre vai dar 1. Então, posso elevar ele ao quadrado de boa, ok? Que não vai alterar o valor dele. Então, agora a gente tem, ó, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E o que isso é? Aqui, ó, o produto notável. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Isso aqui é o primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro termo menos o segundo. Então, primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro termo menos o segundo. Ok? Eu vou só repetir o de cima. Então, ó, isso aqui, ó, tem em cima, ó, raiz de x menos 1 e tem embaixo raiz de x menos 1. Eu só cancelo essas duas coisas. Como eu cancelei aqui em cima, fica 1. E aqui embaixo fica isso aqui que sobrou.
Agora sim, a gente substitui. O x aqui eu coloquei que está tendendo a x, né? Tende a 1. Não, tá tendendo a 1, tendendo a 1. Então, onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 sobre raiz de x. X vale quanto? 1, né? Mais 1, ok? Então, vai ficar 1 sobre... Quanto é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, raiz de x é 1, então vai ficar 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 1 sobre 2.